Em Mateus 16, 18, Jesus Cristo claramente funda uma igreja. E ele fundou uma igreja. Você sabe qual igreja é? É a católica? É a Umbanda? É a protestante? É a do pastor Mirim? Qual igreja foi? Me fala, seu merda! É a católica? Ele fundou a igreja católica. Jesus fundou a igreja católica? Onde? Eu quero que você me passa a passagem bíblica que diz isso. Cadê? Cadê, irmão? Parece bem grande pra você. Todas as outras igrejas foram fundadas por um Zé Mané. Não é da Google quem fundou a igreja católica, não. Eu quero que você mostre na Bíblia. Javali mandou 5 regam o Rômulo Ribeiro, cheio de vídeo deles. Cadê? Básico para os hereges. Ô, Isaac, manda aí pra mim a passagem bíblica que fala lá. Jesus Cristo fundou aqui a igreja católica. Sobre essa pedra. Cadê? Ô, Alisson, não explica. Não precisa explicar pra ele que é blue, não. O Isaac, dá pra ver. Enquanto de um lado você tem gado da Umbanda, você tem o Isaac que é gado da católica, ó. O cara não lê a Bíblia. Ele falou pra dar um Google, ele não falou o que tá na Bíblia. Ele não falou o que tá na Bíblia. Ele falou pra dar um Google, irmão. Ele pediu pra dar um Google. Pô, Isaac, você já tá na live faz tempo, irmão. Não era pra você ser gado nesse nível, não, cara. Você pode ser da religião que você quiser, irmão. Católica, umbanda, evangélica. Você que se lasca. Agora, ficar mentindo, falar coisa que não tá na Bíblia, aí não. Você tem que ter o mínimo de coerência, irmão. Se você quer fazer parte da sua religião, faça. Mas saiba as contradições. Não seja um gado. Jamais, irmão. Jamais. Você tem que ter o mínimo de honestidade, irmão. Isso é patético. O cara, em vez dele citar... Não, olha que absurdo. O cara, em vez dele citar a Bíblia, eu pedi pra ele, me fala o versículo bíblico que tá escrito que Jesus fundou a igreja católica. Ele falou pra pesquisar no Google. Eu pedi a Bíblia, ele me deu o Google. Esses são os caras da religião. Não preciso falar mais nada. Pô, Isaac, aí você tá de sacanagem, né, irmão? Em Mateus 4:18 da tarde, Jesus diz a Simão Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é um versículo fundamental da Bíblia, que fala sobre a construção da igreja cristã e a promessa de que ela não será destruída. Onde que tá a igreja católica aqui? Onde que tá igreja católica e religião aqui? Manda um salve com meu nome, por favor, te amo. Onde que Jesus nomeou igreja católica? Ou qualquer outro nome? Cadê? Cadê, irmão? O que significa isso aqui, irmão? Mas ele falava do templo do seu corpo. O que é isso aqui? É você me provar historicamente quem fundou a igreja católica não foi... Puta merda, Isaac! Como assim eu provar, irmão, pra você, cara? Irmão! Como assim eu provar? Tá na Bíblia, cara! Lá fala que ele fundou a igreja, mandou Pedro fundar a igreja sobre a pedra. Mas a igreja é o quê? O templo do seu corpo. A igreja, irmão, tá no seu coração. Quando Jesus falou de igreja, ele não estava falando simplesmente de um templo de pedra e uma religião inserida ali. A igreja é muito mais... Cara, você dizer que Jesus fundou uma igreja de pedra com uma religião inserida ali, é você menosprezar e diminuir absurdamente o papel da própria igreja real. É um reducionismo isso. Resumo, é coisa do ser humano. Distorcendo e estragando tudo como sempre. Não sou eu que tô falando, irmão. Se Jesus quisesse que você seguisse a igreja católica, estaria escrito na Bíblia a igreja católica, fundou aqui, o importante aí no tempo, enfim, ele ensinaria. Mas não é isso, cara. Agora, você tá achando ruim que eu tô te falando isso? Quando você morrer, reclama com Deus. Fala pra ele, mas Deus, por que você não deixou eu ficar na igreja católica rezando pra santo, pra estátua de gesso? Pronto, vê o que ele vai te falar. Você pergunta pra ele, irmão. Fala, por que você falou que a igreja, na verdade, era a alma, o templo do corpo de cada um? Hã?
Jesus nunca nomeou, irmão. Jamais. Gabriel. Jamais ele criou a igreja fazendo referência a um templo de concreto com uma religião ali. Não existe isso na Bíblia, irmão. Cara, isso é impressionante, irmão. Tipo assim, o cara vem falar uma coisa pra mim que não tá na Bíblia, mas ele acredita que tá. E eu falo, ó, não tá. Ele fica ansioso. E haja essa por conta de Os uma padres, contradição. Cita até o final. irmão, o padre da igreja católica, por ele ser da igreja católica, a formação dele ser católica, é claro que ele vai falar que é a igreja católica, o caminho. É normal que seja. Qual que é o problema? É a fé dele, ele acredita, ele foi formado dessa forma. Eu aqui tô dizendo que justamente por eu não pertencer à religião e ser um cara que busca entender a Bíblia, eu tô te explicando que na Bíblia não tem isso. Eu não tô falando que o padre tá errado de ser assim, porque foi a formação dele. Está errado sim afirmar que só a igreja católica salva. Isso está errado. É só desafiar qualquer padre católico. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo é um padre que eu admiro. Agora, eu discordo disso. Ele dizer que a igreja católica e a salvação é o único caminho, eu discordo. Não está na Bíblia. Eu não vou colocar a palavra de um padre que teve uma formação específica dentro de uma religião, por mais que eu concorde com ele em vários pontos, ele pode ser de qualquer religião. Qualquer religião. Todas as religiões têm fundos de verdade. Pode ser qualquer uma, católica, protestante, umbanda, não interessa. Agora, tem mentira também, irmão. Vai casar. E vai casar onde? No Testemunho de Jeová, na Umbanda? Você vai casar na Santa Igreja Católica, seu animal. Hipócrita, a Bíblia não caiu do céu. Nem tudo tá na Bíblia, a tradição da igreja é foda. Ô, sua anta, eu vou casar na igreja católica porque eu quero casar na igreja. Eu gosto, sempre quis isso. Pra mim, casamento fora da igreja não tem sentido. E se a igreja católica é a única que faz o casamento coerente com aquilo que eu acredito, por que eu não vou casar lá? Casar na igreja católica significa que você concorda com tudo que é ensinado no catolicismo? Porra! Não seria coerente da minha parte justamente não casar na igreja, casar na praia. Ai que beleza. Não tem um monte de gente que acha bonito porque viu no filme? Punhetas em alto mar, casamento na praia? Eu jamais faria isso, irmão. Vou casar na igreja católica porque eu sou de família católica, eu não exerço religião, mas dentro do catolicismo, o casamento mais legítimo, a forma de casar mais legítima que existe é da igreja católica, isso é fato. Quem nega isso? Tudo isso tem evidência. Se você é de outra religião e você quer casar sob outra instituição religiosa, é problema seu. Eu vou na católica porque, de acordo com o que está na Bíblia, pra mim, falando de casamento, a católica é a mais coerente. Eu sou assim, irmão. Aquilo que tem coerência com a Bíblia, eu falo que tem. Aquilo que não tem, acabou. E daí? Nelson Miranda é superchat e R$10. Tufa. Faz várias coisas que a Bíblia condena. Você quer usar alguns versículos, simplesmente descartar outros. E não falo do VT, mas do NT. E você sabe disso, não precisa de personagem agora. Ô Nelson Miranda, se eu tô tão errado assim, me mostra o versículo então que fala que a religião correta é a católica. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Tô aqui esperando, irmão. Hã? Quem compilou a própria Bíblia foi a Igreja Católica. E eu neguei isso por acaso? Inclusive eu agradeço a Igreja Católica, que bom que eles fizeram o compilado. E daí? Agora, eles também mudaram os mandamentos. Ou você acha que os mandamentos da Igreja Católica, os mandamentos já são exatamente daquele jeito lá? E aí? Isso aí você não fala? Essa parte você não fala? Então assim, ó, vamos lá. Ó. Olha só, eu sou coerente e honesto no nível de falar assim, obrigado Igreja Católica, vocês montaram um compilado. Mas também tem erros ali. Então, eu tô errado. E você que simplesmente olha pra um lado só da história, tá certo? É isso? O gadismo seu tá certo? Quer dizer, ô irmão, o outro aqui, ó, o cara vem aqui falar assim pra mim, ó, tu faz várias coisas que a Bíblia condena. Tá, o que que eu faço? Vamos ver se o cara me conhece. Você quer usar alguns versículos e simplesmente descartar outros. Eu quero que você me mostre, então, o versículo que diz que a Igreja Católica é a igreja, irmão. Que o caminho é pela Igreja Católica, por favor. Se eu tô no erro, me mostra a verdade, irmão. Me mostra lá na Bíblia, ó. Que o Criador determinou, ó, irmão, você tem que ir pela Igreja Católica, senão não tem jeito, ó. Hã? Você é salvo pela Igreja Católica ou você é salvo pela graça? Sim, seu jumento, para casar na Igreja Católica tem que fazer crisma e você vai reter um sacramento não tem que fazer católico. Crisma. Se não é da religião, casa numa praia. Não tem que fazer crisma. Já tá errado, você nem sabe o que precisa fazer. Você tem que fazer um curso, coisa que eu já fiz.
Você é casado? Não, né? Quero que descartem esse versículo agora, também vale pra mim. Ó, o verso de Hebreus, ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. O próprio Messias dizia exatamente isso, que se você se juntasse com mais 2 ou 3 pessoas e falasse em nome dele, ali estaria estabelecida uma igreja. Mudou os mandamentos. Isso é invenção sua. A arte da Bíblia católica é igual a todas as outras. Não Os mudou! padres que compilaram a sua Bíblia diziam que todos os caminhos levam a... Ô, louco, irmão. Ah, então tá bom, é blue. Ah, tá bom então, Isaac. Não mudaram então, tá? A igreja católica não mudou mandamento, não. Beleza então, irmão. Show de bola, tá? Pode continuar aí. Ah, deixa pra lá, irmão. Porra, tá maluco, velho. Que é isso, irmão? Mesmo mostrando... De que adianta eu mostrar 1, 2, 3 ou 100 mil vezes? Se os gados, eles continuarão sendo gados e simplesmente não querem aceitar o que tá escrito na Bíblia. A culpa não é minha, irmão. Fala, Xandão, O dia que mandou você começar a R$5. aceitar o que tá na Bíblia, a gente Xandão, conversa, vi um cara, vídeo tá? dizendo que E até o homem não agora, deveria o se Nelson relacionar aí, com Miranda, 44 ele não anos me mais falou. velha. Aqui, por Porque Ele não com me 40 entregou anos até ela agora a pode passagem querer ter bíblica um que filho, e fala a mulher que a teria igreja dificuldade católica é a para salvação. isso. Ele não Qual mandou é isso pra a sua mim. opinião sobre isso, Que Cristo Xandão? fundou a igreja católica. Ele não mandou pra mim, ó. Ele veio aqui, falou um monte de groselha como se me conhecesse, não conhece. E não falou nada. Cadê, irmão? Onde tá na Bíblia? Sério mesmo. Cara, se vocês me mostrarem isso na Bíblia, eu sou o primeiro a falar aqui, ó. Cara, eu tava errado. Desculpa aí, rapaziada, eu tava ensinando errado. Ô, irmão, eu quero a verdade. Eu sou o primeiro que quer a verdade. Tô te perguntando, eu tô pedindo pra você me falar, irmão. Se eu tô falando errado aqui, você me mostra. Eu quero me corrigir. Eu quero que vocês me corrijam, inclusive, porque eu não sou dono da verdade. Eu posso errar a qualquer momento aqui. Se eu tiver errado alguma coisa, é só corrigir. Cala a boca, Cadê? seu Beto, e responde essa então, mandou R$5. João 20, 22 a 23. Nessa passagem foi estabelecido por Cristo o sacramento da confissão dos pecados para um sucessor apostólico. Como vou me converter sem a igreja? E já toma esse estomplo Frei Tiago. Basedio. Você não se converte através da igreja, através de confissão. Você só é convertido através da graça. Não é confessando pro padre. Onde na Bíblia que Senta tá isso daí? chorando e sobe sorrindo mandou R$6,66. Vamos lá. Seu herege, a igreja católica vai te estompar. O anticristo vai comer seu bumbum. Manda vir todos, irmão. Tô esperando. Aqui, tá aqui a passagem que o cara falou, ó. Arthur Cunha, superchatei R$2. Você Em conhece João todos os 8 e 22 da noite menos 23, Jesus, após a Karate ressurreição, Caetano mandou sopra R$5. sobre os discípulos e Deixe de diz: ser bobo. recebam o Você tá mais Espírito pra um Santo. protestante caindo Se na perdoarem falacia os deles, pecados de alguém, estarão perdoados. Se não Você vai perdoarem, casar na igreja não estarão católica, cala perdoados. sua boca, seu animal. Casa Elaboração. na igreja protestante ou numa praia. Você não é digno do sacramento da igreja católica. O cara falou, ô, olha isso, irmão. O cara usou esse versículo, rapaziada, pra defender. Não, olha só. O cara usou esse versículo pra defender. Pera aí que eu vou até baixar o... O cara usou esse versículo pra defender que você tem que confessar pra um padre pra receber sua salvação. Ele mandou aqui, ó. Ele vomitou um versículo falando que isso aqui tem a ver com ir numa igreja católica, confessar pra um padre e assim você vai ser salvo. Tipo assim, o versículo aqui, ele literalmente fala o contrário, ó. Ele fala que após a ressurreição, Yahushua sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Se receberam o Espírito Santo, foram agraciados, já estão salvos. Receber a graça é isso. Se trata exatamente disso. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Porque receberam o Espírito Santo. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, acabou. Acabou. Onde que tá escrito aqui que você tem que ir confessar pro padre? Onde que tá o padre aqui? Onde que tá aqui falando que é o padre que vai abolir os pecados de você e você vai ser salvo? Você tá maluco, irmão? Agora vamos lá, vamos responder aqui o Isaac de novo, ó. Cara, presta atenção. Não, você que tá precisando prestar atenção, não sou eu. O que você tá dizendo é que a numeração dos mandamentos da igreja são diferentes. Não são só as numerações, não. A interpretação da forma como foi escrita lá em alguns mandamentos pode levar a pessoa a entender errado. Não faz parte dos mandamentos de verdade. Calma, Xande, o Nelson tá pesquisando no Google. Deixa ele pesquisar no Google lá. Porque não pegam os maiores teólogos cristãos dos dois lados, se juntam e fazem um concílio ao vivo analisando a Bíblia e a história e chegam no que é correto. Porque não existe isso, irmão. Você não tá entendendo? Você ainda não percebeu que as pessoas, elas não leem simplesmente a Bíblia? Elas vão atrás de religião? Não adianta. Se a igreja é o corpo onde devemos nos casar,
Já que não devemos contemplar templos de pedra, o certo seria casamento no corpo? Não, dentro do que eu vejo de coerência é o que eu tô falando. Eu vou casar na igreja católica, por quê? Porque o casamento ali pra mim é estabelecido dentro dos parâmetros bíblicos. Isso aí os caras cumprem. É excelente. E outra, eu gosto da igreja católica. Justamente porque eu também tenho uma formação lá, né? Fiz catequese e tudo. Tá? Eu só não exerço a religião, eu só não posso falar pra você assim, que eu sou tipo um católico praticante, porque eu tenho discordâncias da religião. Mas eu gosto da religião católica. Isaac Superchat. A única coisa é que eu tenho aqui a simples capacidade de falar, ó, isso aqui é da igreja, não é da Bíblia. Reais. Nem falei sobre a católica ser o único caminho para a salvação. Ah. Decidi você falar que só acredite na Bíblia, mas várias vezes distorceu Marcos 16 e 16. Mas, ô Nelson, é o seguinte, irmão, não, beleza. E você? Não. Discordâncias. Beleza, irmão, ter discordância é natural, mas eu tô falando aqui que você só tá falando que eu tô fazendo coisa errada, mas você não me fala o que é. Aí fica difícil, entendeu? Não sabe de nada. Tipo assim, você chegar pra mim e falar assim, ó, você falou assim, ó, que eu digo que eu acredito na Bíblia, mas várias vezes eu distorci. Marcos 16, o que que eu distorci? Vamos ver aqui. Marcos 16, o que que eu distorci? Vamos ver. Vamos ver o que que eu tô... Eu quero saber o que eu tô distorcendo, irmão. Eu sou o primeiro que quero corrigir alguma distorção que eu esteja fazendo. Marcos 4 e 16 da tarde diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que que tem de distorção nisso aqui? Qual que foi a distorção que eu fiz? Eu quero saber, Marcos. Por favor, irmão, me fala a distorção, cara. Me fala a distorção, por favor. Não, sério mesmo, cara. Eu me preocupo com isso, rapaziada. Vocês têm que saber um negócio. Quando eu falo de Bíblia aqui, eu tento tomar o máximo de cuidado e eu até evito falar tudo aquilo que eu leio. Justamente porque eu não quero cometer erro. De verdade mesmo. Real mandou R$5. Eu quero saber, cara. Qual que é a distorção que eu fiz aqui? Fala pra mim aí. Ao perceber o Xandão apontando uma incoerência. Não, vou apontar outras aqui, ó. Ô Nelson, por favor, me fala qual que foi a interpretação. Você sempre relativou o batismo, Xande. Pelo menos eu sempre teria dessa forma. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Pera aí. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou abaixar um pouquinho o som aqui, porque eu vou aqui explicar, tá? E eu espero que você entenda, irmão. Vamos lá, ó. Pra você entender de uma vez por todas como que eu sou um cara preocupado com isso. Primeira coisa que eu já falei, eu admiro a igreja católica, mas tenho discordâncias, tá? E eu admiro outras práticas de outras religiões também, porque eu já conversei com pessoas de todas as religiões. E já conheci pessoas excelentes, que estão em todas as religiões aí. Então, pra mim, religião, em geral, não significa nada. O que vale é o coração da pessoa. Primeiro ponto é esse, tá? Só pra você entender. Então, se eu pego aqui, eu faço críticas à Umbanda, à evangélica, à católica, são coisas específicas. Certo? E como que eu crio essa discordância? Porque eu leio a Bíblia. E pra mim a palavra da Bíblia é o que importa, e não o que a religião diz ou ensina pra vocês. Agora eu vou te explicar sobre esse versículo aqui, ó. Você falou que eu relativizei isso aqui. Eu vou ler aqui, ó. Vou colocar pra você escutar e vou interpretar com você, ó. Esta passagem enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo e do batismo como um passo necessário para a salvação, enquanto o não crer leva à condenação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em algum momento aqui, ele diz ou afirma que você precisa ser batizado para ser salvo? Ou ele diz que você precisa crer para ser salvo? O que é mais importante, crer ou ser batizado? Quando você nasce na igreja católica, você é batizado quando criança, não é? Mas como que você pode ser batizado quando é criança se você não crê, se você não tem entendimento nenhum do mundo? Você tá salvo então porque você foi batizado assim que você nasceu? Isso pra você tem coerência, ô companheiro? Mergulhar você com 1 ano de idade na água e dizer que você tá salvo, um padre fazer isso, você acha que isso é coerente? Você tem capacidade pra quê? Pra crer, pra entender alguma coisa? Outro ponto que é o mais importante aqui pra você entender, você não lê a Bíblia, você não sabe disso. Pra você crer, você tem que ser agraciado. Não tem como você crer no Evangelho, crer que Yahushua estou crer na palavra se você não tem a graça. Então, na verdade, o mais correto seria fazer o quê? Depois de crer que você já amadureceu,
já leu a Bíblia, despertou, aí você pode procurar por um batismo, que é uma coisa que eu pretendo fazer na minha vida ainda. Um dia, se eu tiver a oportunidade para me batizar novamente do jeito correto, por ser uma criatura nova que agora sim crê em Cristo, que entende a Bíblia, aí eu vou me batizar. Mas o batismo nunca foi a condição primordial, isso não está escrito na Bíblia. É uma questão de interpretar e usar, ó, o tico e teco para funcionar. Tá sendo muito claro aqui, ó. Quem crer e for batizado, por quê? Porque ser batizado depois de crer é uma consequência lógica. Claro, você creu. Então você vai buscar pelo batismo, mas para crer você precisa da graça. Senão não tem como crer. Você simplesmente buscar pelo batismo sem entender nada, sem crer, você não tá adiantando nada. Não tá adiantando nada. Será que é tão difícil de entender isso? Aí, ó, ele ainda fala aqui, ó. Ele ainda explica, ó. Não sou nem eu que tô explicando, ó. Essa passagem enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo e do batismo como um passo necessário para a salvação. Enquanto o não crer leva à condenação. O não crer, não o não batismo. Nunca foi o batismo em primeiro. O batismo é uma consequência de quem teve a capacidade de crer, porque foi agraciado. É pela graça. Porque senão, irmão, seria muito simples, ó. A criança nasceu, corre levando ela para batizar, tá salvo. Você, papai e mamãe, pega seu filho de 1 ano, vai lá e batiza, acabou. Já tá salvo. Não importa a vida que ele venha a ter, não. Não importa se ele vai crer, se ele não vai, já tá salvo. Você entende como que isso não faz sentido? Será que eu preciso abrir o Paint e desenhar? E detalhe, eu ainda, por ser um cara coerente, eu não tô falando que a minha interpretação tá 100% certa não, pode ser que eu esteja errado. Mas essa é a minha interpretação e não é só minha. Várias outras pessoas. Porque é bíblico isso que eu tô falando. Pra você crer, você precisa da graça. Você não simplesmente acorda um dia na sua vida e fala assim, ó, eu creio. E sai por aí, fazendo as mesmas coisas. Não é assim que funciona, irmão. Quando você finalmente pega e fala que você crê, você despertou, irmão. Alguma coisa em você está diferente. Você muda seu comportamento, tudo muda na sua vida. Não é simplesmente falar da boca pra fora. Então não adianta eu batizar primeiro e depois falar que crê. Não. Você entendeu agora? Será que você está entendendo? Deu pra entender? Eu expliquei direitinho pra vocês? Expliquei devagar. Ou não? Não deu ainda não. Se até Jesus que é santo foi batizado pra nos dar o exemplo, por que não faríamos o mesmo? Exatamente. Mas qual que é o problema de você batizar? Em algum momento alguém falou que você não tem que batizar? O que eu estou dizendo é que o batismo não é condição necessária. Jesus se batizou para dar o exemplo. Só que era Jesus. Ele, por natureza, a partir do momento que Deus encarnou o homem na terra e Jesus surgiu, ele já estava salvo. Porque ele já era agraciado com o Espírito Santo. E com quantos anos de idade Jesus foi batizado? Jesus foi batizado por volta dos 30 anos de idade. Até Jesus, que sempre foi salvo, desde quando estava no ventre, ele só foi batizado com 30. E você foi batizado com 2 anos de idade e acho que tá salvo por causa disso. Ô, irmão, sério, vocês não estão cansados de apanhar na cara, não? Ô, de verdade, tá feio. Ô, isso tá feio, irmão. Você aprendeu isso na catequese. Se vocês aprenderam tudo isso nessa catequese, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês são gados. Gados. Até Jesus foi batizado só com 30 anos, irmão. Já tinha feito milagre, tinha andado aí pra uma porrada de lugar. E foi batizado depois disso. E ele nasceu salvo. Você não nasceu salvo, você nasceu condenado, assim como eu. Todos nós nascemos condenados. E você quer se comparar com Jesus? Você quer simplesmente vomitar na mesa? Se Jesus foi batizado, por que eu não vou ser? É verdade, você não tá errado de pensar assim. Pô, eu vou imitar a Ruxa, mas antes de ser batizado, você tem que crer. Porra, irmão. Escuta, essa pai mandou 5 reais. A fé não pode estar agarrada ao batismo. O próprio Cristo, quem tá dizendo que tá salvo porque foi batizado? Você disse isso aqui, ó. Você disse assim, ó. Se até Jesus que é santo foi batizado para usar o exemplo, por que não faríamos o mesmo? As crianças são batizadas porque somos responsáveis por nossos filhos e vamos prestar contas a Deus por eles. Nada a ver. Você falou de uma forma que dá a entender o quê? Que a pessoa tem que ser por obrigação batizada.
Fala do Senão Papa, não conta, fala isso do tá Papa, errado. fala do Assuma Papa, seu erro, fala do irmão. Papa, fala do Papa, fala... Eu jamais falei aqui que você não tem que ser batizado. O que eu sempre falei aqui é que o batismo não é o principal para você ser salvo. Batismo mandou Precisa 5 da reais. graça. Através da graça Xandinho, você crê. está E aí muito você bonito pode ser e batizado muito se quiser. inteligente. Você pode abrir uma igreja para sermos suas ovelhas e você nos levar até o céu? Não, jamais e farei você isso. Eu também não tenho. nos ensinará que a terra Eu é não plana, tenho essa contra toda a capacidade. evidência do mundo. Esse é seu chamado. Eu não tenho essa capacidade. O que eu falo pra vocês aqui de Bíblia são coisas que eu... Cara, assim, eu não consigo me colocar na posição de ser um cara que ensina a Bíblia pra vocês, tá? Porque eu não quero cometer erro que, sei lá, de repente deixe a mente de vocês conturbados. O que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, vocês têm que ler a Bíblia, irmão. Olha esses caras falando de salvação, eles não entendem bolhufas. Eles não entendem bolhufas, cara. Essa galera que se diz católica, eles deveriam ser os primeiros a serem coerentes. Eles vêm aqui, eles ficam falando coisa de religião e ficam querendo mudar a Bíblia, irmão. Ó, tá aqui, ó. Eu falei pro cara que os mandamentos do Antigo Testamento e da Igreja Católica são diferentes. Tá aqui, ó. Ó. Vou mostrar pro cara, ó. Ele falou que não tem diferença. Já começa no primeiro. No primeiro mandamento já tem erro, ó. O Antigo Testamento diz de forma clara: não terás outros deuses diante de mim. E o que as religiões por aí fazem? Tem um monte de santo que eles colocam como Deus, entidade pagã, idolatram um monte de coisa. Já tá errado. Aí você vai ver no catecismo, olha o que eles dizem, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas peraí, e se o cara, ele idolatra outros santos e outros deuses, mas ele diz que ama a Deus acima desses outros deuses? Ele tá errado ou tá certo? Você percebe como que essa forma de colocar aqui tá errado? Leva você ao erro? Eu falar pra você que você tem que colocar Deus acima de outras coisas é diferente de eu falar que Deus tem que ser o único. Veja seu beta parede bostejo. Se Deus está acima, se você coloca ele acima, nada te impede de colocar outros antes. Victor Mariano falou sobre o tema. É o que as pessoas fazem. Um filho, vai Quantas deixar ele pessoas escolher chegam sua pra você e religião falam ir assim, para ó. o inferno, Sabe o vai que é? doutriná-lo na verdadeira Eu religião? idolatro o santo, eu rezo Aguarde. pra santo, mas Deus tá em primeiro lugar pra mim. Aí ele coloca lá em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar outras entidades, outros deuses e acha que tá tudo certo. Não tem espaço pra relativizar. Aqui tá sendo claro, cara. Não terá outros deuses. Você não pode, sob hipótese nenhuma, prestar condolência, nada pra outros deuses. Pra entidade. Não interessa o que seja. Ó, o segundo mandamento corrobora com o primeiro, ó. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. Olha o mandamento da Igreja Católica. Não tomar seu santo nome em vão. O que isso tem a ver? Não tem diferença, irmão? Tem alguma coisa a ver aqui? É sério, irmão, que eu preciso falar? Ô, de verdade, meu, eu preciso dar aula de interpretação pra você. Você não consegue ler isso aqui e entender que não tem nada a ver uma coisa com outra aqui, ó? Ó, outro mandamento, ó. O mandamento correto, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. Na Igreja Católica é o segundo. Então já trocou aqui também o número. Tá errada a sequência. O terceiro mandamento da Igreja Católica. Guardai domingos e festas. Mandou 5 reais. Guardar domingo e festa? Super, Xandão, além do colega aí do ladrão na Onde cruz, na do lado de Bíblia Jesus. que o Criador A falou única pra coisa que ele fez pra guardar Jesus, domingo e o festa? próprio Jesus Católico disse para comemora ele, Páscoa, ovo de chocolate. Essa Páscoa é a pagã. Perdão. E eu não condeno por conta disso. Porque eu sou um cara inteligente e verdadeiro o suficiente pra entender que nós somos criados num contexto errado. Eu também já comemorei Páscoa quando era criança. Comemorei já, normal. Faz parte da nossa criação. Ninguém é obrigado hoje a mudar da água pro vinho. Mas pelo menos você tem que saber que tá errado. A Páscoa bíblica não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa tradicional do sistema. Nada. E na Bíblia não fala nada sobre guardar domingo e festa. Isso tá errado também. Tá aqui, ó, no Antigo Testamento, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Bíblia foi escrita por judeus e para judeus. Na Igreja Católica fala do domingo e de festa. Aí, na Igreja Católica, o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Tá correto? Esse aqui tá correto? Só a numeração que tá errada. Cara, ó, de verdade, eu já vou parar por aqui. Top, você quer? Lê aí, ó. Lê aí, ó. Toma, pesquisa aí. Vocês não gostam de dar Google nas coisas? Impressionante, né? Nas coisas que vocês têm que pesquisar que presta, vocês não dão Google. É só pra falar bosta, né? Tá aí, irmão. Fica lendo, fica brincando de ler aí, ó. Brinca de ler aí, porra. Porra é essa, irmão?
Agora você não pode ser mais um cara coerente que concorda e discorda. Renato Cariani mandou 5 Você é obrigado a dizer amém pra religião. Ah, me poupa, irmão. Tá maluco? Me respeita, caralho. A Bíblia menciona congregar e eu frequento a igreja pra isso. Mudou completamente. E você não está errado em fazer isso. O que você só tem que entender é que você não depende de ir numa igreja católica ou protestante ou evangélica pra fazer isso. Você pode fazer na sua casa se você quiser. Você pode fazer no seu quarto sozinho, irmão. É isso! Eu gosto de ir pra igreja também, eu gosto de igreja, é um lugar que me agrada, quando não tem ninguém lá dentro. Mas, cara, qual que é a dificuldade suas de entender, irmão? Eu entendo que o batismo é quando aceitamos Jesus como nosso único salvador. É por isso que tá escrito lá. Quem crer e for batizado. Não é assim, ó, quem for batizado, pronto, acabou. Renunciamos o mundo, descer nas águas é uma simbologia disso. É isso aí, porra. O fanatismo vai levar muita gente pro inferno. Não, eu vou explicar outra coisa pra vocês aqui. Não. Eu discordo. Pra mim, o fanatismo não leva pro inferno. Nada pode te levar pro inferno. Apenas o Criador. Muitas pessoas que estão na mentira das religiões vão despertar, porque depende do Criador. Receber a graça não depende de você, nunca dependeu. Você pode ser o cara de maior boa vontade do mundo. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, você pode interpretar, você pode se esforçar pra... Se você não receber a graça, você não vai, irmão. É por isso que não depende de nós. Porque senão, bastaria eu chegar aqui e falar pra você, ó, você tá lendo a Bíblia? Você entende a Bíblia? Entendo. Então você tá salvo. Não. Não é porque você entende a verdade que você tá salvo. Quem vai saber, quem vai determinar isso é o Criador. Certo? Muitas pessoas estão no caminho do engano. Por quê? Esse é o ponto interessante dessa conversa. As pessoas estão no caminho do engano porque, como eu provei aqui agora, vocês, ou não todos vocês, claro, tem gente aqui na live, uma boa parte que lê a Bíblia. E que sabe bastante, inclusive. Mas uma maioria aí não lê a Bíblia. Vocês preferem terceirizar o pensamento de vocês, em vez de vocês interpretarem a palavra do Criador, vocês repetem aquilo que os homens estão falando pra vocês, dentro de uma religião específica. Não pode ser assim. Você não pode ser gado. Você não pode ser gado da escola, da universidade, você não pode ser gado da igreja, você não pode ser gado de ninguém. Ninguém. Você tem que pensar, você tem que buscar pela verdade. Você tem que ler a Bíblia, irmão. A Bíblia é o manual da vida. Não adianta ficar pregando coisas de religião. As religiões, elas têm razão sobre várias coisas? Tem, mas elas também estão erradas em várias outras. E é nesse erro que, se você não tiver filtro, você pode acabar indo pelo caminho do engano. Esse é o cerne da questão, irmão. Tá? A importância de ler a Bíblia é essa. Beleza? E eu não sou aqui o maior entendedor de Bíblia, eu apenas me esforço pra tentar ter coerência. O que é um absurdo, irmão, é você querer vir aqui e me acusar de distorcer a Bíblia. Pô, cara, distorcer o quê, irmão? Eu sempre falo as mesmas coisas aqui, cara. Eu peço o versículo pra você não me manda. A igreja que o Messias falou pra Pedro Porra! é a igreja espiritual, nós somos a igreja. É isso. A igreja católica foi fundada por Constantino, o imperador pagão, mais de 300 anos depois de Pedro morrer. Além do Papa ser totalmente satânico, e todo mundo sabe disso. Parabéns, irmão. Obrigado aí, ó. Um cara que fala a verdade. Olha, hoje o mundo é tão satânico que a gente tem que aplaudir uma pessoa que simplesmente aparece e fala o que é. Ó, é isso aí. É isso aí. É a história. É isso aí, ó. É. Pronto. Mas não adianta, irmão. Não adianta. Porque eu não sei, tem católico que acha que ele tem uma síndrome de superioridade, eu não consigo entender. Ele quer, acima de tudo, ter razão, ele não quer seguir a verdade. Irmão, presta atenção, ninguém tá falando aqui que você não tem que ser católico. Eu acabei de falar aqui que eu gosto da religião católica. Eu só tô falando que você tem que ter o caráter e o culhão necessário pra simplesmente seguir a verdade em primeiro lugar. E não religião, porra. Lucas Sorocaba mandou 5 reais. Xande, entendo seu ponto de vista e agradeço a você pelos ensinamentos. Sou católico praticante e entendo o que diz, mas tem muitos que se dizem Exatamente, e fazem Leonardo, totalmente concordo. ao contrário do que o Criador nos deixou. Sigo a ideologia e pratico no dia a dia beta. É isso, irmão. Parabéns, é isso. Esse é o problema de questionar influenciador que tem personalidade, opinião própria, tem conhecimento. Não vai mudar de opinião por causa do seguidor ou grana. Jamais, irmão. Vocês estão malucos, sai de perto de mim. Eu tenho nojo de quem faz isso. Eu não sou assim, esqueçam. Eu só mudo a minha postura aqui quando alguém me prova. Qualquer um aqui poderia me refutar, porque eu agradeço, eu busco por isso, na verdade.
Isso aqui é uma live, o conhecimento aqui, ó, ele tem que ser via de mão dupla. Vocês me ensinam várias coisas e eu também posso ensinar pra vocês várias coisas, ó. O importante é agregar. Agora, o que é escroto é uma pessoa querer vir aqui, querer se pagar de maioral porque é católica e querer falar que eu tô distorcendo a Bíblia. Ô, irmão, eu não teria coragem de fazer isso. Se eu cometer qualquer erro que seja aqui da Bíblia, é porque eu interpretei errado, não é porque eu queria levar você pro erro. Eu tenho o direito de interpretar e falar minha visão. Se eu tiver errado, aparece e me corrige. Fala, ó, tá errado, pronto. Eu falo, ó, obrigado, cara, você me corrigiu. Acabou. Jesus e resistiu ao mundo. Ate na cruz, Jesus foi tentado e resistiu, e tem gente batizando bebês. Tanto que Jesus mesmo, santo, foi tentado diversas vezes e resistiu ao mundo. Claro, porque ele veio pra dar o exemplo. Ele tinha que passar exatamente por aquilo. Jesus veio sob uma missão. O próprio ladrão da cruz, o ladrão da cruz nunca foi batizado, ele apenas acabou crendo ali. Recebeu a graça e foi salvo na cruz. Um cara que era um bandido. Porque diante daquela situação, vendo que a Rússia tava passando, converteu na hora, ó. Você já admitiu seus erros, por exemplo, o Bitcoin. Não, Bitcoin até o presente momento vem se mostrando uma coisa bem certeira e verdadeira. Zed mandou R$5. Os caras adoram gesso, vai esperar ó. Não, ó, e detalhe, outra coisa que eu vou falar da Igreja Católica, sobre santo, ó. Eu não sou contra o cara se espelhar ou se inspirar em vida de santos, pelo contrário. Eu, por exemplo, eu acho São Bento legal pra caramba. Entendi o que você falou. Cara, eu acho que a vida daqueles que foram considerados santos é um baita exemplo. E você tem sim que imitar, mas nunca idolatrar. Jamais colocar isso na frente do Criador. É só o Criador que importa. E eu não rezo pra santo, irmão. Eu não rezo pra santo. Jamais. O que eu busco de vez em quando é entender a vida de caras que foram considerados santos. Quais foram os erros, os acertos. Show de bola isso aí. Como filosofia de vida e como coisa que te aproxima de Deus, isso é ótimo. Você vai falar que Santo Agostinho não era brabo pra caramba? Você vai falar que Santo Agostinho não tinha um monte de coisa pra te ensinar? Você tá maluco, irmão? O cara era brabo. O que mais tem é coisa pra você aprender com Santo Agostinho. Agora, eu vou colocar Santo Agostinho num gesso e vou rezar pra Santo Agostinho? Eu não vou fazer isso. R$5. Jamais. Então tem que você casar na igreja católica criada por Constantino e o Papa que são satânicos? Eu acabei de te explicar. Vai tomar no seu cu hipocrita de merda. Você tá mais pra um protestante case lá na igreja deles. Lá não tem o casamento. Lá o casamento não é reconhecido como é reconhecido na igreja católica. Eu acabei de te falar que o casamento, a união homem e mulher, sendo feito na igreja católica, ele tem muito mais coerência por conta da tradição do que nas outras religiões. Antigo Testamento sem entender porra nenhuma. Me diga, você guarda todos os 613? Seu Beta, já eu não guardo sábado. Eu nunca guardei sábado. Tá com as laterais do cabelo raspadas. Não tá raspado. Não é? Nada disso é proibido. É o cumprimento. Somente através de Jesus chegamos ao nosso Pai. Somente através de Jesus chegamos ao nosso Pai. Não adianta, mano. A galera não consegue entender, cara. Não é. Oh, pelo amor de Deus, irmão. Muito ruim, cara. Religião é pior que futebol e política. Tá Diogo louco. mandou R$5. Só dá gado. Xande, esse mundo está totalmente corrompido. Sempre tento praticar os mandamentos do Criador. Queria uma dica sua para ter uma vida próspera e digna. Lê a Bíblia, irmão. Caramba, até se trata disso, caralho. Não siga a palavra dos homens. Use apenas aquilo que for verdadeiro que estiver consentando com a Bíblia. Xandão reage ao vídeo do PKB porque não sou evangélico. Sim, sou católico. Ele explica muita coisa na visão católica. Tá aí, ó. Eu gosto pra caramba. Ó, aquele Guilherme Freire, por exemplo, é católico. Gosto pra caramba do canal do cara. Tem vários católicos, irmão. Vários. Que são bons pra caramba. Não tem a ver com religião, rapaziada. Não tem a ver com religião isso daí, não. Vocês que estão tudo ansiosos aí. De merda. O cara pode ser... Ele pode se dizer... Xandão, não ligue para esses religiosos.
Deus te recompensará por propagar a mensagem do Criador para essa geração corrompida. Eu nem... Os Olha, irmão. católicos se ajoelham para um pedaço de pau e ainda querem ser superiores, totalmente corrompidos. Eu não sei o que Deus tá aguardando pra mim e, de verdade, cara, eu não tô preocupado com isso. A única preocupação minha é ser um cara coerente e verdadeiro, irmão. Só isso. Fala Xandão mandou 5 reais. Tá? Eu não tô falando essas coisas. Prestem atenção no que eu vou falar pra vocês, cara. Eu não tô falando essas coisas porque eu quero que vocês briguem por causa da religião. É o contrário. Eu tô falando isso por um único motivo. É o que tá na Bíblia. E é a minha interpretação. Você tá livre pra discordar. Você pode discordar da minha interpretação, você pode discordar até do que tá na Bíblia. É um problema seu isso aí, irmão. Eu não discordo. Eu li, interpretei e tô falando o que tá lá. Se você quer dar mais atenção pro padre da sua igreja, se você quer seguir a religião 100%, cara, é um direito seu. É um direito seu isso aí, irmão. Pelo contrário, eu sou totalmente contra brigarem por conta de religião. Tanto é que eu não faço isso. Pra mim, tanto faz, irmão. Tá? Isso é coisa de gado, inclusive. Como vocês estão demonstrando ser aqui, as pessoas que são fanáticas. Ainda bem que tem muita gente aí que é desperta, né? Que sabe. Mas enfim. Então assim, continue brigando. É isso que o demônio quer. Né? A religião veio justamente pra isso. A massa de manobra opera dessa forma. É criando essa confusão aí. É um querendo achar que é melhor que o outro. Que um tá com a verdade absoluta e o outro não. E esquecem do mais importante, que é a própria palavra do Criador, que é a Bíblia. Vai entender, né? A Igreja Católica colocou o povo no engano, colocando pessoas boas para adorarem bonecos. Estão matando o povo espiritualmente. Sou Altíssima, digam de toda honra e glória. E outra coisa, tá? E outra coisa, você não pode falar que as pessoas da Igreja Católica não vão ganhar salvação. É totalmente errado você... Fulano ou ciclano vai ou não vai ganhar salvação. Você não sabe disso. Muitas pessoas, como eu já falei, estão no caminho do engano. Mas quem determina quem vai ser salvo ou não é o Criador. O satânico possível. Ó, pode ser que do nada, ó. Você não sabe o que o Criador preparou pra ela. Larga a mão, Xandão. Os caras certo? Atacando o seu pessoal, falando de guardar não existe manual pra ser salvo. Quando vocês vão entender que não existe manual, que você não conquista a sua salvação por mérito seu, é mérito do Criador. Não tem. Você pode ter a melhor prática possível, pode ser uma pessoa excelente, mas você pode ser que não ganhe. Porque todos somos pecadores já, é da nossa natureza. Super Bruxão mandou 5 reais. Então não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta. Você disse e acredito que temos que buscar a verdade. Então, eu posso vir aqui e falar a coisa mais verdadeira do mundo pra vocês. Significa que eu serei salvo? Claro que não. Quem é que sabe disso? Pode ser que não. Pode ser que eu venha, inclusive, ainda cometer um erro tremendo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pode ser que eu já tenha cometido um erro tremendo e nem eu me dei conta. Não sei. Só o Criador tem essa sabedoria pra julgar todo mundo. Eu não tenho. Na verdade, perto dele eu não tenho nada. Porque pela graça sois salvos. Ó, o que o Diogo tá falando aqui, ó. O Diogo colocou aqui, ó, versículo bíblico, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabia que eu sou uma pessoa? É isso aí, mano. Isso é bíblico. E não é a primeira vez que eu mostro. Isso tá na Bíblia, tá? No Brasil. Deve dar pra fazer alguma coisa boa para os cristãos mais inteligentes do mundo se reunirem e decidirem publicamente. Doutrinas, heresias, organizar tudo. Não dá, Gabriel. Não dá. Esquece, irmão. É individual. Cada um tem que buscar pela verdade de forma individual. Esquece.